Alô, galera da Agulha no Mandril! Esse é o Momento Acupuntura e hoje nós vamos falar sobre o ponto BP10, baço pâncreas 10, ponto cujo nome é Xuerhai, ou traduzindo, do chinês para o português. Você que acompanha todos os vídeos daqui do canal Momento Acupuntura, eu acho que você já pode ter uma ideia do que ele trata, da ação específica desse ponto, Xuerhai. O que eu falo muito aqui para vocês no Momento Acupuntura? Ti, energia, Xue é isso aí, sangue, ele é Xuerhai. Então ele é o mar do sangue, é um ponto que faz tudo, mas tudinho mesmo, pelo seu sangue. Pensou em sangue, galera, pensou em BP10. Parece até propaganda política, né? Mas não é não, galera. A acupuntura é coisa muito importante. Você está muito bem parado aqui no canal Momento Acupuntura e vamos falar então hoje sobre esse ponto maravilhoso, mar do sangue, baço pâncreas 10. E qual é a localização do nosso amigo BP10, galera? O mar do sangue, 2 Chisuns ou 3 dedos proximais, do distante para o próximo, do pé em direção ao tronco, 2 Chisuns, então proximais, à margem superior e medial da patela do joelho, galera. Se você conheceu a patela como rótula, cara, você já entregou a idade, né? Então, seguindo essas coordenadas, 2 Chisuns proximais da margem superior e medial da nossa patela, esse ponto BP10 vai cair exatamente no sulco do músculo vasto medial, ou seja, a parte interna da nossa coxa. Para a galera que está começando na acupuntura, ainda não contraiu aquela sensibilidade natural da gente localizar o ponto com a palpação, já que todo ponto de acupuntura, como eu venho falando, é uma depressão, então só você escorregando o dedo, com o tempo, claro, você começa a sentir o ponto. Então, para essa galera que ainda tem uma certa dificuldade na localização, uma boa dica, um bom bizu aí para você localizar o BP10 seria o quê? Imagina, gente, meu antebraço, ele é a coxa e a minha mão, meu punho, é a patela. Aí a gente vem e encaixa a palma da mão na patela, na parte inferior do joelho. Você descendo a mão onde o seu polegar, a ponta do seu polegar, atingir, alcançar, encostar, vai ser então o ponto BP10. Inclusive, pessoal, o ponto BP10, nosso amigo baço pâncreas 10, fica na mesma altura do ponto E34, que é o mestre do joelho, um ponto sempre muito bem recomendado para tratamento de problemas no joelho. Então, o BP10 ele fica medial e na mesma altura, mas lateral, o E34. O BP10, que como eu tenho falado desde o início desse vídeo, é o mar do sangue. E o E34, na mesma altura dele, só que mais lateral, é o mestre do joelho. Um é mar, outro é mestre, só bigode grosso, meu camarada. E como é que é a puntura do nosso amigo BP10, baço pâncreas 10, galera? 0,5 a 1,5 Chisuns de puntura perpendicular, já que ele vai bem no músculo. Aliás, ele é muito bem indicado, sabe para quê? Para pessoas que têm fobia de agulha, tem pânico de fazer acupuntura. Ah, não, Flávio, eu tenho fobia de agulha, não quero fazer. Esse ponto é muito bem indicado porque ele é praticamente indolor. Ele é bem no músculo, é praticamente indolor. Você coloca a pessoa, é isso, passou? E aí a pessoa vai perdendo naturalmente aquela fobia de agulha. Então, meio Chisuns a 1,5 Chisuns de puntura perpendicular, uma excelente aí puntura para o nosso amigo BP10, o mar do sangue. Agora, funções energéticas do nosso amigo BP10. O BP10, como eu tenho falado aqui desde o início desse vídeo, ele faz
tudo pelo sangue, já que ele é o mar do sangue, o Shuehai, galera. Aí você me pergunta, campeão, tá bom, Flávio, faz tudo pelo sangue, mas está muito genérico isso. Você pode ser mais específico? O que ele faz assim realmente de bom pelo sangue? Cite aí um exemplo. Cara, primeiro, ele desintoxica o nosso sangue. Se o nosso sangue de alguma forma está contaminado, por exemplo, com algum agente externo, como um vírus, por exemplo, aliás, o BP10 é muito bem indicado para casos de chikungunya, por exemplo, ele dá um alívio bem bacana. O BP10 também refresca o sangue. Aí a gente pensa logicamente, né? Se ele refresca esse sangue é porque esse sangue estava quente. E qual é o órgão que nós temos capaz de esquentar o nosso sangue? Exatamente o fígado, o yin, ou o órgão do elemento madeira, exatamente pela propriedade que o fígado tem de armazenar o nosso sangue e a partir daí liberar para todo o organismo conforme a nossa demanda. Então um fígado quente, um fígado estressado, estamos com raiva, estamos com estresse, ele geralmente esquenta esse sangue também. E o BP10, ele por refrescar esse sangue, esse Shui, a gente pode entender que o BP10 também é um ponto que beneficia sim o yin do nosso fígado, ou seja, a parte palpável, ou seja, o Shui, o sangue. Uma outra função energética muito importante do BP10, galera, é que ele tira a estagnação do nosso sangue, do nosso Shui. Se esse sangue não está circulando direito, está aí o BP10 com uma excelente ação, que é um bom exemplo de estagnação de Shui, causada aí por umidade, endometriose, estagnação de sangue no nosso útero. Ele adere à parede do útero por uma questão de umidade, aí gerando, né, aquela camada de sangue na parede interna do útero, o que realmente provoca muitas cólicas na mulher, porque uma vez o útero percebendo uma camada de sangue na sua parede interna que não deveria estar ali, ele tenta naturalmente expulsá-lo através de contrações e aí gerando muitas cólicas. O BP10, então, muito bem indicado para estagnação de sangue. Um exemplo disso, endometriose. E por último, mas não menos importante, o nosso amigo BP10, o mar do sangue. Ele, ao fazer tudo pelo sangue, pelo nosso Shui, ele, além de desintoxicar, tirar a estagnação, refrescar, ele também nutre o nosso sangue. E aí então a gente já tem uma noção de indicações terapêuticas desse ponto do BP10, pois por ele nutrir o sangue é sempre muito bem indicado, por exemplo, para casos de anemia, para casos de hemorragia, o BP10 aí nutrindo o nosso Shui, o nosso sangue. Agora, indicações terapêuticas do nosso amigo BP10, o mar do sangue. Primeira, ele estanca hemorragia, como eu já falei. Então, nas funções energéticas, no último item, ele nutre o nosso Shui, ajudando assim a combater esse problema de hemorragia. No caso das hemorragias, também a gente pode unir, então, ponto para fortalecer esse baço, já que uma das funções do baço, de acordo com a medicina tradicional chinesa, é o que? Manter tudo no seu lugar dentro do organismo, inclusive o sangue dentro dos vasos sanguíneos. Então, se o sangue está fugindo dos vasos sanguíneos, a famosa hemorragia, porque esse baço está fraco. Então, é sempre bom, de repente, unir um BP10 com um BP3, por exemplo, que é um ponto fonte, ponto que tonifica o nosso baço. O BP10 também é muito bem indicado para regular a menstruação. A menstruação tem tudo a ver com sangue, né? Óbvio, né, Flávio? Então, se por acaso a mulher está com falta de menstruação, isso está caracterizando uma deficiência ou uma estagnação desse Shui. Essa menstruação pode estar com problemas, seja por deficiência de sangue, aí causando, né, uma falta de menstruação, também por uma estagnação de sangue, causando a
famosa dismenorreia, que é aquela menstruação em que a mulher tem muita dor e expele coágulos, e também excesso de menstruação, que aí é calor no sangue, calor no chuê. Todos esses 3 casos o nosso amigo BP10 trata. Primeiro, falta de chuê. Ele nutre o chuê, ele nutre o sangue, então vai combater esse problema de falta de menstruação. Segundo, a mulher está expelindo coágulos com muita dor, isso geralmente associado à umidade. Então, o BP10, por tirar a estagnação desse sangue, desse chuê, também muito bem indicado. E por último, mas não menos importante, se a mulher tem excesso de menstruação, aí é um quadro de calor no sangue que vem do fígado. Esse sangue muito quente, ele não adere, ele não fica concentrado então dentro do útero, e aí a mulher tem muito volume menstrual por calor no sangue. BP10 então tratando calor, estagnação e também nutrindo esse chuê, é muito bem indicado para regular a sua menstruação, minha amiga aqui do canal. O nosso amigo BP10, o mar do sangue, ele também beneficia muito a nossa pele, principalmente em quadros de calor no nosso sangue, gerando então aquelas lesões cutâneas, como por exemplo brotoejas, furúnculos, erupções, ou seja, tudo que é vermelho e de repente até expele pus, né? Aquelas secreções bem amareladas, né? Amarelado é quadro realmente de calor. E aí o BP10, por esfriar esse sangue, vai com certeza combater essas lesões de calor na nossa pele. E também por refrescar o nosso sangue, o nosso chuê, o BP10 também vai beneficiar e muito aquela galera do hidratante, a galera que tem a pele seca, né? Já que um sangue quente, ele vai consumir então o ginê, os nossos líquidos corpóreos esses que deixam a nossa pele com um aspecto bonito, né? Aspecto bem saudável. O BP10, então, num quadro de calor de sangue, ele é muito bem indicado para a pele seca. Uma outra indicação terapêutica importante do nosso amigo BP10 é o chamado prurido. É uma união da umidade com o calor do sangue. Umidade e calor, meio ideal para proliferação de micro-organismos, que aí sim vão provocar aquela coceira desagradável. Saca aquelas lesões de pele, dão muito em virilha, né? Que fica coçando e são úmidas e vermelhas. Então, são exatamente esses casos de umidade mais calor, com uma proliferação então de micro-organismos. O BP10 vai ajudar em muito a combater. Inclusive, pessoal, estava até pensando aqui, uma boa combinação para todos esses casos, né, de lesões na pele causadas por calor no sangue é o BP10, que faz tudo pelo sangue, com o F2, o ponto F2, ele tira calor do fígado, órgão esse que tem como uma de suas funções armazenar esse sangue. E exatamente por armazenar esse sangue, o fígado, quando está quente, quando você está muito estressado, ele também vai esquentar o sangue que ele está armazenando. Então, você unindo o BP10 com o F2, você está tratando tanto o sangue propriamente dito, quanto a causa do calor dele, que é um fígado quente que, ao armazenar o sangue, está esquentando esse sangue. Aliás, para a gente guardar bem, então, a ação desse ponto maravilhoso que é o BP10, o mar do sangue, é só a gente lembrar que ele é indicado para todos os problemas que envolvem o nosso chuê, o nosso sangue, como por exemplo, um problema comum, anemia. Ele, exatamente por nutrir o sangue, ele vai beneficiar então as hemácias, e aí combatendo esse problema de anemia. E uma sugestão de combinação de
pontos para tratar anemia, por exemplo, que a gente falou agora, seria o nosso BP10, o mar do sangue, com o nosso B17, que é o nosso chu dorsal do diafragma, e também ele é ponto RUI, ponto mestre do sangue. O que é isso, Flávio? Ponto mestre, ponto RUI é um ponto que tem ação direta naquele componente, naquela estrutura. Ser ponto mestre do sangue, ele tem uma ação direta no sangue. E aí a união do BP10, mar do sangue, com B17, ponto mestre do sangue, seria então uma união perfeita para deixar um sangue bem forte, combatendo então a anemia. O nosso amigo BP10 também é muito interessante para problemas ginecológicos, problemas envolvendo a saúde íntima da mulher, principalmente em quadros de calor ou estagnação do sangue. Em quadros de calor, para gerar, por exemplo, a chamada leucorreia ou corrimento vaginal, também coceira vaginal, causada então por uma umidade e calor na região íntima da mulher, ambiente ideal para a proliferação de micro-organismos, gerando então essa leucorreia e essa coceira. No caso de estagnação, pessoal, aí envolve mais a parte de dismenorreia, que é aquela menstruação difícil, aquela menstruação dolorida, em que a mulher expele coágulos, exatamente por o BP10 esfriar, refrescar esse sangue e fazer esse sangue circular, combatendo a estase, a estagnação, é muito bem indicado para problemas ginecológicos envolvendo um sangue quente ou estagnado. Inclusive, por tratar problemas ginecológicos, o BP10 então pode entrar numa combinação bem interessante junto com o BP6, que é a união, ponto de reunião dos 3 rins da perna, fígado, baço e rim, que é o chamado ponto feminino. Já fiz vídeo desse ponto aqui no canal, hein, galera? Confere aí. E também o F5. O F5 ele beneficia muito o rim ou o sangue do nosso fígado e tem uma ação bem especial no nosso aquecedor ou gial inferior. Lembra dos aquecedores que eu já falei para vocês? Aquecedor superior do diafragma para cima, envolvendo então pulmão e coração. Aquecedor médio entre o diafragma e o umbigo, envolvendo então baço, estômago, fígado e vesícula biliar. E também aquecedor inferior do umbigo para baixo, entrando aí os intestinos e também rim e bexiga, além, é claro, do útero no caso da mulher. O F5, por ter uma ação bem marcante no aquecedor inferior do umbigo para baixo, ele é muito benéfico para o útero, para o sangue desse útero que vem do fígado. Então, o F5 unido com o BP10, mar do sangue, com o BP6, ponto feminino, é claro, essa combinação vai beneficiar e muito a parte ginecológica da mulher. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo envolvendo a primeira parte desse estudo sobre o BP10, baço pâncreas 10, o mar do sangue. Se acham que eu mereço, já dão então aquele tapa aí no like. Se acham que eu mereço mais ainda, galera, já compartilhe esse vídeo com todo mundo que vocês conheçam. Ainda não é inscrito aqui no canal? O que é que você está esperando? Já se inscreva e aproveite, ative aqui o sininho, nosso xing-ling, para você ser sempre muito bem avisado quando tiver vídeos novos aqui no canal Momento Acupuntura. Galera, por hora eu tô ficando, agradecendo demais a presença de todos vocês. É claro, pode deixar seu comentário, tá bom? Já estamos caminhando para os 400 inscritos, cara, bom demais.
para um cara que começou o canal totalmente despretensioso, meramente para estudar para uma prova de pós-graduação em acupuntura. Então, galera, estou me despedindo por hora e até a segunda parte desse estudo maravilhoso sobre o BP10, o Mar do Sangue.